A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, finalizamos aqui nessa aula o primeiro trimestre de 2025, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, onde estudamos 13 lições, e a lição de hoje é a última, é a número 13, e durante todo o trimestre estudamos sobre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E vimos aí muitas das heresias que hoje atuam com uma nova aparência, mesmo com a nova aparência, mas que já existiu antigamente. E a lição de hoje, lição número 13, é perseverando na fé em Cristo. Lição número 13, que será realizada neste domingo, 30 de março de 2025, aonde encerra este trimestre que foi maravilhoso, riquíssimo em conhecimento, para quem assim verdadeiramente se debruçou, se abriu e foi um bom ouvinte, um bom leitor e um bom estudante desse material. A leitura bíblica em classe se encontra em 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículos do 10 ao 17, que assim nos diz a palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Leitura bíblica em classe, que relaciona a nossa temática perseverando na fé em Cristo. O texto áureo se encontra em 1 Pedro, capítulo de 2 Pedro, capítulo número 1, versículo número 19, que assim nos diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. O apóstolo Pedro exortando, alertando, afirmando que devemos termos a palavra de Deus, que foi falada pelos profetas, estando nós assim atentos a essa palavra e principalmente guardando essa palavra, porque ela verdadeiramente, ela alumia, ela ilumina, ela esclarece, ela resplandece em um lugar escuro, no meio das trevas, entre as trevas. E verdadeiramente ela estará em nossos corações.
salmista ele disse que escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo número 105. Se não me foge da memória. A verdade prática nos diz, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade e da nossa pátria e também da família. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o único instrumento estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta. Seja ela diante de Deus, seja ela diante da sociedade, seja ela diante da família, seja ela diante da nossa pátria. Então, a Bíblia Sagrada é o único instrumento aferidor, ou seja, que mede, que pesa, que examina com exatidão a nossa conduta, se está digna diante de Deus, se está correta diante da sociedade, diante da nossa família, diante de qualquer que seja o âmbito que estejamos inseridos. Então, a Bíblia Sagrada é esse instrumento de Deus que verdadeiramente faz essa aferição na nossa vida. Às vezes alguém pode ser colocado nota 10 diante da congregação, mas diante da sociedade é nota 0. Então, a Bíblia Sagrada é esse instrumento que faz essa aferição, que faz essa medição. Porque alguém pode chegar e dar nota 10. Mas será que Deus está dando nota 10? Será que Deus realmente está aprovando? O homem vai lá e aprova, mas será que Deus está aprovando? Porque Deus, verdadeiramente, ele faz essa aferição através da sua santa palavra para verdadeiramente nos dar a nota devida. Partindo já para o primeiro tópico da nossa lição, tópico número 1, nós temos, diante das heresias, é preciso perseverança. Diante das heresias, que são várias, atuantes nos dias atuais, é preciso perseverança. É preciso perseverança. Na época paulina, na época de Paulo, na época da igreja primitiva, era tamanha também as heresias. É por isso que estamos usando como base para também os dias de hoje, porque não mudou. É a mesma coisa. É a mesma situação. Então, diante das heresias, é preciso perseverança. Ou seja, é em Cristo. Está firme, está alicerçado na palavra, está verdadeiramente enraizado na palavra de Deus, para que verdadeiramente as heresias não nos arraste, não nos tire do lugar que verdadeiramente devemos estarmos, aos pés do Senhor, aos pés de Cristo. Então, as duas epístolas a Timóteo, que são 1 Timóteo e 2 Timóteo, classificadas como justiça, como epístola, as duas epístolas a Timóteo classificadas com justiça como epístolas pastorais, ou seja, como a gente está dizendo que são classificadas com justiça, ou seja, realmente na exatidão. Classificada como epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, epístolas pastorais, ou seja, que realmente abrange exclusivamente ao pastorado. Porque
1 Timóteo e 2 Timóteo são epístolas pastorais porque justamente ali qualifica um pastor. Ali caracteriza um pastor, como ele deve ser, como ele deve proceder, quais qualidades ele deve ter para que exerça esse pastorado. Então, nas epístolas pastorais de Timóteo, que são primeira e segunda, são duas cartas, então nós temos daí que verdadeiramente essas epístolas pastorais, juntamente com a epístola de Tito, elas destacam-se também pelo seu caráter apologético. Então, além de ser uma epístolas, cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, como também Tito, além de serem cartas pastorais, destinadas a pastores, categorizando a pastores, caracterizando a pastores, também elas têm um caráter apologético. Essas cartas também têm um caráter apologético, ou seja, de defesa, que defende, que combate heresias, que combate fábulas, genealogias intermináveis que não servem para nada. São epístolas, são cartas que verdadeiramente fazem defesa genuína para com a palavra de Deus, para com uma sã doutrina, para com uma fé sadia, uma saúde espiritual sadia. Então, traz esse caráter, as cartas pastorais, Timóteo, como também a Tito, traz esse caráter, além de classificar como epístola, cartas pastorais, também tem esse caráter apologético, ou seja, que faz uma defesa à fé cristã, que é justamente o tema do nosso trimestre, em defesa da fé cristã, em defesa da fé cristã. Então, verdadeiramente, é apologético essas cartas, porque elas trazem essa defesa da fé cristã. Então, nós temos que essas cartas, elas têm essas defesas porque são refutações. Elas estão combatendo, rebatendo as heresias. Elas estão combatendo as heresias daquela época, conhecidas e redigidas nas cartas como fábulas ou genealogias intermináveis. Conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo número 7, e Tito capítulo 3, versículo 9, que na ordem, Paulo ele diz que não é para se deter, não se deem, não se deixem enganar com as fábulas e genealogias. Paulo ele diz que rejeitem essas fábulas e essas genealogias. Paulo ele diz verdadeiramente, como ele disse a Tito, não entrem nessas questões loucas. São orientações de Paulo aos pastores Timóteo e Tito. Olha a Tito 3:9. Não entre em questões loucas. 3:9 de Tito. Que questões loucas são essas? São as heresias. São as fábulas. São as genealogias. E Paulo deixa bem claro que são inúteis essas questões. Ou seja, não traz edificação, não acrescenta nada na vida de ninguém espiritualmente, saudavelmente. Ao contrário, embaraça. Por isso que Paulo diz, não entre nessas questões. Rejeite essas questões. Não se deem essas questões. Ou seja, não pare para
ouvir, ou pensar, ou aprender essas coisas loucas. É como podemos ver nos dias atuais a internet, por exemplo, os podcasts, aonde muitas vezes tem debates que não acrescentam nada na nossa vida. Não traz utilidade, não traz edificação, não traz amadurecimento, crescimento espiritual nenhum. Então é preciso, como Paulo disse a Timóteo, perseverança em Cristo, na palavra de Deus, para que verdadeiramente não caia nessas heresias dos falsos mestres. Dos falsos mestres. Então, Paulo está combatendo aqui dois grupos, que são os heréticos em suas gerações e os gnósticos. Aqueles que estão em busca do conhecimento avançado em um nível, deixando Jesus de lado, a palavra de Deus de lado. Aqueles que dizem que pode fazer o que quiser com o corpo, não vai afetar a alma. Então Paulo estava combatendo aqui e recomendando Tito e Timóteo para também combater. E Paulo estava combatendo os gnósticos e os heréticos. Dos grupos heréticos. Então Paulo combatia as heresias judaicas de sua época. Alguns que se consideravam até mesmo doutores da lei. E Paulo, neste combate, Paulo chegou a declarar, 1 Timóteo 1,7, que eles não entendiam o que diziam, estes que se achavam, se chamavam de doutores, eles não entendiam o que diziam, nem o que afirmavam. Hoje em dia, será que não é desta forma também? Muitos dizendo coisas e mais coisas e não entendem o que dizem, nem tampouco o que afirmam. Não tem certeza, não tem convicção. E isso é um perigo, porque verdadeiramente, até mesmo a nível, aqui é a nível da igreja, aqui é a nível religioso, não é mundo, não é religioso, é eclesiástico. Posso aqui citar exemplos de que hoje em dia já virou normal pregações. Hoje vai uma criança tá lá pregando para uma igreja, um rebanho de 100 pessoas ou mais ou menos. Vai uma mulher, vai um jovem, vai um idoso, vai um ancião. Vai todo mundo. E não tem mesclagem. Não tem triagem. E isto não é bom. Por que não é bom? Porque isso pode abrir espaço para heresias e essas heresias podem prejudicar o corpo de Cristo, a igreja. Então é preciso muito cuidado. Subtópico número 2. A experiência apostólica.
Paulo, ele tinha experiência. Paulo, ele tinha experiência apostólica no seu apostolado, no seu ministério apostólico. Na sua vida missionária, na sua vida cristã, ele tinha experiência. E que experiência era essas que Paulo tinha? O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Paulo estava elogiando a Timóteo. Paulo estava elogiando a Timóteo por Timóteo seguir a doutrina que Paulo transferiu, seguir o exemplo do apóstolo Paulo que Paulo influenciou na vida de Timóteo. E Paulo estava elogiando Timóteo ao ponto de Timóteo ser realmente um imitador dele, Paulo. E Paulo estava elogiando porque num período difícil daquela época, de crise espiritual, de complicação, de perseguição, de luta tremenda por batalhar por uma fé em Cristo Jesus. E Timóteo ter esse desejo de, mesmo que sofrendo, mesmo que passando por sofrimento como Paulo passou, mas Timóteo estava seguindo o mesmo exemplo do apóstolo Paulo. E Paulo estava elogiando verdadeiramente Timóteo por isso. Está nos versículos número 10 e versículo número 11, onde Paulo diz que ele tem seguido a minha doutrina. Paulo diz, você tem seguido a minha doutrina, não a doutrina de Paulo, que Paulo tinha a doutrina, mas a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, que Paulo apenas estava transferindo. E Paulo não fez uma doutrina, Paulo transferiu o que ele aprendeu de Cristo. E o sentido aqui é de que verdadeiramente Timóteo aprendeu com Paulo. E Timóteo seguiu, Paulo declara aqui, 3:10. 2 Timóteo. Timóteo seguiu o seu modo de viver. O modo de viver de Paulo. É exatamente 1 Coríntios 11:1 na prática. Paulo disse aos coríntios, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E na prática, Timóteo estava seguindo o exemplo de Paulo. Paulo era um exemplo para Timóteo, Timóteo estava seguindo esse exemplo. Timóteo estava imitando Paulo. Não era aqui imitando o modo de sentar de Paulo. Não era aqui imitando o modo de falar de Paulo. Não era imitando aqui o modo de vestir de Paulo. Não era imitando aqui o modo de andar de Paulo. Não era imitar essas coisas externas, não. Era imitando o caráter de Paulo. Era imitando as qualidades espirituais de Paulo. Se Paulo era um bom pregador, Timóteo era um bom pregador. Se Paulo era um bom leitor, Timóteo era um bom leitor. Se Paulo se santificava, Timóteo também se santificava. Estava imitando a Paulo. Se Paulo obedecia a Cristo, independente das circunstâncias, Timóteo estava obedecendo a Cristo, independente das circunstâncias. Era isto. E no versículo de número 11, Paulo está passando as experiências para Timóteo, dizendo, Timóteo, você tem visto as minhas perseguições, as minhas aflições, você tem visto a minha luta, você tem conhecimento da minha batalha, da minha jornada, que não foi fácil. Você tem ciência do quanto eu sofri. E no versículo número 11, ele diz assim, quantas perseguições sofri, Timóteo. Quantas perseguições, foram várias perseguições que eu sofri, perseguições, ou seja, alguém me perseguindo, alguém me procurando, alguém querendo me matar, alguém querendo me barrar, alguém querendo me prender, alguém querendo impedir que eu faça a obra de Deus. Timóteo, você sabe o quanto verdadeiramente eu sofri perseguições. E Timóteo, você sabe, Paulo diz aqui no versículo 11, que o Senhor me livrou de todas.
que o Senhor me livrou de todas. De todas o Senhor me livrou, Timóteo. Salmo 34, versículo 17, como também o versículo 19. Está escrito assim, eu vou ler para melhor exatidão do que está escrito. Salmo 34, versículo 17, diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Era isso que Paulo falava para Timóteo. Versículo 19, Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E Timóteo sabia muito bem disso. Porque Paulo era um exemplo para ele. Então, subtópico número 2, a experiência apostólica. Que justamente na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, muitas perseguições ele sofreu, e isso, uma experiência agora repassando para Timóteo. Atos capítulo 13, versículo 8 a 12. O que acontece aqui? Um homem nobre, um procônsul, para ouvir Paulo, pede para ouvir Paulo, ouve Paulo, começa a crer, começa a dar crédito, e aparece Elimas, o encantador, que era servo desse procônsul, e quer agora atrapalhar. E sabe o que Paulo faz? Paulo diz, olha, você que perturba, tenta atrapalhar a obra de Deus, os retos caminhos do Senhor, impedir que este creia no Senhor Jesus. A partir de agora você vai ficar cego por algum tempo. E aquele homem Elimas, o encantador, passa a ficar cego a partir daquele momento. E o procônsul se maravilha e crê, devido a tão grande obra extraordinária feita pelo apóstolo Paulo. Então, são muitas das perseguições. No capítulo 14 de Atos ainda, versículo 5 a 17, e principalmente no versículo 19, Paulo leva uma surra e é tido como morto. Deram tanto em Paulo que chegou ao ponto de olhar para Paulo já no chão e ver ele como morto, ou seja, sem se mover, e deram ele como morto. Mas ele estava vivo. Então, Paulo teve muita experiência apostólica para passar para Timóteo. E Timóteo muito aprendeu com ele. Tito aprendeu com ele. E outros mais aprenderam com Paulo. E estes que aprenderam com Paulo se tornaram verdadeiramente exemplo também para os demais. Que Tito foi um excelente discípulo de Paulo. Timóteo um excelente discípulo de Paulo. Que Paulo chega a dizer que são filhos dele na fé. Que ele ganhou, que ele gerou em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo teve muita experiência. E não enganou a ninguém. Subtópico número 3. Entendendo o querer. Que está justamente no versículo número 12. Quando Paulo diz para Timóteo, e todos quanto quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos quantos quiserem, querer. Versículo número 12. E todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, Paulo, ele está
exortando. Ele está mostrando aqui a clareza desse querer viver em Cristo. Qualquer pessoa que quiser viver em Cristo vai padecer, vai passar por perseguições, vai passar por aflições, por angústias. Mesmo querendo estar em Cristo, querendo servir a Cristo, então, pelo fato de querer e ter esse desejo de ter esse propósito de vida, então terão como resultados essa vida negativa para si. Essa reação, melhor dizendo, negativa para si, de perseguições, de injúrias, calúnias, de rejeições e assim por diante. Então, entender o querer, subtópico número 3, baseado no versículo 12. E o verbo querer é mais que um simples desejo. Querer viver piamente em Cristo, e todos os que querem viver piamente em Cristo, querem viver em Cristo, viver uma vida sincera em Cristo, e todos que têm esse desejo, então esse querer é mais que um simples desejo. Esse querer aqui é mais que um simples desejo, é um propósito de coração. É uma vida com propósito. Quando Paulo está dizendo, e todos que querem viver piamente em Cristo, Paulo está falando que é mais que um desejo. Todos que querem ter um propósito de vida, uma vida com propósito em Cristo, com objetivo, com finalidade. Então, quem tem esse desejo, então padecerá. Não dá para você querer viver uma vida sincera para Cristo e você ser aplaudido. Não dá para você viver uma vida piamente em Cristo e você pregar e verdadeiramente não ter rejeições. Porque verdadeiramente, quando você vive uma vida em Cristo, logicamente você vai atrair essas reações negativas pelos demais. Porque verdadeiramente você estará na contramão. Você vai viver na contramão, você vai viver como um astro luminoso nesse mundo. Filipenses 2:15. Você vai viver brilhando no meio das trevas. Mateus 5:16. Resplandecendo verdadeiramente diante deste mundo. Fazer a diferença. Então, é todos que querem viver uma vida sinceramente, com propósito em Cristo, com uma vida com o coração voltado para Cristo, então padecerá. Se for ensinar a palavra de Deus, vai atrair inimigos, com certeza. Poderá ganhar pessoas para Cristo, sim, mas também poderá ganhar inimigos para si. Se for pregar a palavra de Deus, também de igual modo. Também de igual modo. E por que isto acontece? Porque a partir de então que você tem esse desejo de uma vida com propósito, de um coração voltado para Cristo, com esse propósito de coração, então verdadeiramente vai ter essas negatividades em reação. E isso significa que o Espírito da glória de Deus, conforme Pedro 4:14, primeira carta, Pedro diz: porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Porque isto as pessoas terão com reação a você. Rejeitarão a você.
Porque verdadeiramente você está na contramão. É o que Pedro diz 4:14. É porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vós. Por que isso? Pedro, anterior a isto, ao que eu mencionei agora, o versículo ele vai dizer, no contexto, vai dizer que se você é injuriado, se você sofre como malfeito, como obediente, eu vou ler para ficar melhor essa referência. 1 Pedro, capítulo 4, versículo número 14. 1 Pedro 4 e 14. O versículo exatamente, de maneira completa, o versículo diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, se pelo nome de Jesus, que é viver uma vida com propósito, viver com o coração voltado para Cristo, uma vida sincera para Cristo, piamente em Cristo, então, se pelo nome de Cristo você é vituperado, ou seja, você é injuriado, você é caluniado, você é rejeitado, você é odiado, isso não é um sinal ruim, Pedro está dizendo. Isso é um sinal bom. Por que sinal bom? Porque isto está acontecendo porque justamente o Espírito Santo de Deus está sobre você. Pedro ele é bem claro. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele repousa. Repousa. Esse repouso significa que verdadeiramente ele está sobre você. Ele está inserido em você. Por isso que há essas rejeições. Então não se entristeça, mas se alegre. Jesus deixou claro isso em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Prosseguindo. Características, subtópico 4, dos enganadores. As características dos enganadores são esses enganadores que Paulo fala na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, esses enganadores que Paulo fala, enganadores ou impostores, no grego é goeis, que aparece só uma vez no Novo Testamento. Que é usado na literatura, na antiga literatura grega, é traduzido como embusteiro. Esses enganadores e impostores é traduzido na antiga literatura grega como embusteiro, como impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. São os sinônimos para enganadores e impostores. Impostores são falsos. Enganadores são verdadeiramente mentirosos. E o comentarista ele deixa bem claro aqui. Então, essas pessoas, ou seja, enganadores, impostores, que é o mesmo que embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador, como foi o caso de Elimas, Atos capítulo 13. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. O comentarista faz esse friso aqui que é muito importante. Que quem são esses charlatões? São aqueles que estão lá no mundo? Não, são aqueles que estão no meio da igreja. Quem são esses embusteiros, feiticeiros, charlatão, encantador? Quem são esses impostores? Esses enganadores. Eles estão no meio religioso. Não estão lá no mundo, estão no meio religioso. Então é preciso muito cuidado para permanecer perseverante em Cristo saudavelmente e não se contaminar com essas heresias desses enganadores e impostores que Paulo faz menção em alerta.
cuidadosamente nos dando este bônus, nos dando esta dica. Então é preciso verdadeiramente, tópico número 1, diante das heresias, é preciso perseverança. Essa perseverança aqui é perseverar na doutrina de Cristo, dos apóstolos. É perseverar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E não deixar a Bíblia Sagrada de lado para adotar as heresias que estão surgindo na internet ou até mesmo auditivamente. Na igreja, na rua, no colégio, em casa ou aonde quer que você esteja. Tópico número 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Esses verbos aqui conjugados está justamente no versículo número 14. Aprendendo, aprender, sabendo, saber, sendo inteirado, ser inteirado, ser ensinado. Versículo 14 nos diz exatamente assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, esses verbos estão aqui no versículo 14, que é justamente quando Paulo diz sabendo de quem o tens aprendido, nas versões que veremos aqui, nos diz assim: você sabe que quem foram os seus mestres na fé cristã. Na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Na nova versão transformadora, pois você conhece de quem aprendeu. Confia naqueles de quem você aprendeu. Na versão NBV. New Biblia Version, é americana, inglesa. Ou seja, sabendo de quem o tens aprendido. Você aprendeu de quem? Então Timóteo aprendeu de quem? Timóteo aprendeu, lógico, de sua avó e de sua mãe. Quando era criança, ainda menino. Mas nessa fase aqui, Timóteo aprendeu na jovialidade, na fase já adulta, Timóteo aprendeu de Paulo. Não foi inútil o que aprendeu com a mãe, nem o que aprendeu com a avó, que eram realmente crentes. Teve grande utilidade na vida dele, mas principalmente nessa jovialidade, na maturidade, na fase adulta, ele aprendendo de Paulo. Então, tu sabe, Paulo diz aqui, sabendo de quem eu tens aprendido. Você aprendeu de mim, você não aprendeu de qualquer pessoa, você aprendeu de mim, você aprendeu de mim. E se você aprendeu de mim, você aprendeu de Cristo, porque eu ensinei o que eu recebi dele, de Cristo. Paulo diz, o que eu vos ensinei, como ele disse lá aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta, o que eu vos ensinei foi o que eu também recebi. O que eu vos entreguei foi o que eu recebi. Ele chega a dizer em uma das suas, de seus escritos, Paulo chega a dizer que eu não deixei de ensinar
nada, mas eu ensinei tudo a respeito da doutrina de Cristo, a respeito da palavra de Deus. Vocês não ficaram faltos de nada, vocês ficaram inteirados em tudo. Se não me foge a memória, foi para os Efésios, Paulo falando. Então Paulo, ele era realmente uma pessoa a qual verdadeiramente Timóteo estava consolidando seu ministério, sua vida espiritual, sua vida ministerial, e realmente não tinha indício de aprender errado. Porque Paulo era verdadeiramente um servo de Deus, um servo de Cristo. Era verdadeiramente um abnegado de Deus, um abnegado de Cristo. Era realmente o santo homem de Deus que viveu exclusivamente para Cristo, exclusivamente para Deus. Aos Filipenses 1 e 12, mais ou menos, me folha a memória, e 21, 1 e 21, Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só. Então ele viveu uma vida realmente devota, uma vida piamente, uma vida seriamente para Cristo. E Timóteo não estava aprendendo de qualquer pessoa, estava aprendendo de Cristo. Há muitos que dizem que aprendeu de A, aprendeu de B. E muitas vezes a gente até cogita, perguntando: aprendeu o quê? Aprendeu o quê? Então vejamos. Subtópico número 2. Permanecendo firme nas sagradas letras. É o que Paulo disse para Timóteo. Permanece firme nas sagradas letras. O comentarista começa dizendo assim que, embora Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de quem foste inteirado, por duas razões principais. Primeira, porque sabia de quem tinha aprendido, que aprendeu, como já falei no subtópico anterior, sua mãe, sua avó, Eunice e Lloyd, mas também aprendeu de Paulo, sabendo, por duas razões, sabendo que tinha aprendido de Paulo. Segunda razão, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, então a Bíblia Sagrada. Então Paulo, dizendo para Timóteo, sabendo, permanecendo firme nas sagradas letras, permanecendo firme na palavra de Deus. Permanecendo firme na palavra de Deus. Então, permanecer firme na palavra de Deus é não abrir mão dela para nada. É não recuar para nada. É não abrir mão da palavra de Deus para nada, para dar vazão a nada, a heresia, a palavra de A, a palavra de B, o que vai permanecer é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima entre nós. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima entre nós. No meio de um culto, a autoridade máxima, se você acha que é o pastor, você está errado. A autoridade máxima em um culto é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Nada está acima dela, mas tudo está abaixo dela. Ela é a autoridade máxima entre nós. É a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Não há nada nem ninguém maior ou mais importante
A autoridade máxima é a palavra, é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Que essa prioridade seja sobre sua vida e sobre a igreja do Deus vivo, sobre a congregação que você congrega, que você participa, que você é membro. Subtópico número 3. A Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada. É o que Paulo fala, capítulo 3, versículo número 16. A Bíblia é divinamente inspirada. Inspirada é porque ela foi soprada, falada por Deus. Quem escreveu foi os homens, sim, homens santos, separados, que tinham a vida voltada para Deus, foram usados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. Sim, senhor. Então, a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação. A Bíblia Sagrada ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação. Na medida que uma pessoa começa a examinar a palavra de Deus, começa a degustar, saborear a palavra de Deus, então ela vai se tornando sábia para a salvação, ela vai adquirindo a sua salvação, ela vai realmente encontrando a sua salvação, ela vai garantindo a sua salvação, ela vai consolidando a sua salvação. Porque a palavra de Deus faz qualquer pessoa sábia para a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela torna essa pessoa sábia para a salvação. A palavra de Deus vai fazer essa pessoa sábia para a salvação. Essa pessoa começa a andar corretamente diante de Deus. Essa pessoa começa a andar santamente diante de Deus. Piamente diante de Deus. Justamente diante de Deus. E além disto, essa pessoa, ela passa agora a ter conhecimento ao ponto de poder ensinar a quem não sabe a palavra de Deus. Essa pessoa passa agora a corrigir aquele que está falando erros, achando que está citando coisas certas relacionadas a Deus. Então essa pessoa passa a corrigir essas pessoas. Porque tem a correção, porque tem a palavra de Deus. Essa pessoa passa a instruir. Essa pessoa passa a dar conselhos preciosos para pessoas que realmente precisam. Então, a palavra de Deus, ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação. Mas por que não faz? Porque essas pessoas não estão querendo a palavra de Deus. Porque essas pessoas não estão querendo ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas não estão querendo Deus. Mas na medida que quiserem e forem para verdadeiramente o único instrumento aferidor de nossa conduta, então essas pessoas se tornarão sábias para a salvação, conforme Paulo falou para Timóteo, capítulo 3, versículo número 15. E versículo 16. Então, nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Nenhum livro, ou seja, no mundo, possui esse benefício que a palavra de Deus possui.
de tornar alguém sábio, conhecedor, inteligente, ensinador, corretor, instrutor. Nenhuma literatura no mundo tem ou possui esse poder que a palavra de Deus possui. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa, possui esses benefícios, essas vantagens. Que estão na palavra de Deus e que é útil para as nossas vidas. Tópico número 3. Tendo as Escrituras como fundamento. Subtópico número 1. A autoridade apostólica. A autoridade apostólica. Então, se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, como de fato 1 Timóteo 5 e 18, Deuteronômio 25 e 4, e Mateus 10 e 10, Lucas 10 e 7, e da mesma forma as epístolas paulinas, segunda Pedro 3, 15 e 16, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Ou seja, se no Antigo Testamento está colocado como no mesmo nível do Novo Testamento, pelo fato de Jesus ter falado em Mateus, ter falado em Lucas, citando justamente Antigo Testamento, como Deuteronômio 25 e 4, como Jesus recitou em Mateus, como também em Lucas, e ao mesmo tempo Pedro está falando 3, 15 e 16, nas epístolas, nas cartas. Então, isso é uma forma de reconhecer definitivamente que o Novo Testamento, de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Se foi inspirado o Antigo Testamento e Jesus recitou no Novo Testamento, então há uma obviedade de reconhecer definitivamente que o Novo Testamento também é inspirado, ou seja, toda a escritura, toda a Bíblia Sagrada como inspirado por Deus. Subtópico número 2. Abrangência. A abrangência de quê? A abrangência das Escrituras como fundamento. A abrangência, por exemplo, a Bíblia fala sobre Escritura e Escrituras, no plural. Como Mateus 21 e 42, Marcos 12 e versículo 10, Lucas 24 e 27, os discípulos do caminho de Emaús. O próprio Jesus fez menção das Escrituras. Como João 5 e 39, Jesus fez menção das Escrituras. Então, a Bíblia, no Novo Testamento, usa Escritura, em algumas passagens, e também usa Escrituras, no plural. Já o apóstolo Paulo, ele usa toda a Escritura. Toda a Escritura. E quando se fala Escritura ou Escrituras, é uma referência ao Antigo Testamento. Como Jesus justamente citou bastante. Citou bastante. E Paulo, na expressão de Paulo, toda Escritura é inspirada por Deus, Paulo não está limitando, resumindo-se ao Antigo Testamento. Quando Paulo está dizendo aqui toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, Paulo está dizendo
todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada são inspirados por Deus. Todos os livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, que é o primeiro e o último livro da Bíblia, somando-se 66 livros, todos eles são inspirados por Deus. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. 3:16 de 2 Timóteo, Paulo usou essa expressão. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está falando sobre toda, ou seja, a totalidade da Bíblia. Não é parte da Bíblia, é toda a Bíblia Sagrada. Ou seja, a composição completa da Bíblia Sagrada não são apenas alguns livros, mas sim toda a Bíblia. Todos os livros que a compõem. O Manual de Deus, subtópico número 3. O Manual de Deus, versículos 16 e 17 de 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim exatamente: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o Manual de Deus significa que, para que serve o manual? Um manual serve para orientar como se fazer com aquele eletrônico, eletrodoméstico ou até mesmo um móvel para a sua devida montagem. Então, o Manual de Deus é a Bíblia Sagrada. Porque essa Bíblia Sagrada, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos molda, ela nos torna preparado, nos faz preparado, nos deixa preparado para toda boa obra. Ou seja, para ser exclusivamente ao seu possuidor, ao seu dono, ao seu proprietário, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, o Manual de Deus é a Bíblia Sagrada. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, o Manual de Deus, que é 3, o versículo 16 e 17 de 2 Timóteo, capítulo 3, além desse texto ser valioso para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda a boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. O que seríamos sem a palavra de Deus? O que seria de nós sem a palavra de Deus? Seríamos como um barco à deriva, ou seja, sem rumo. Mas o que dá rumo a mim, a você, às nossas vidas, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é realmente o instrumento aferidor para as nossas vidas, para a nossa conduta, para examinar com exatidão a nossa conduta. Diante de Deus, diante da sociedade, diante da família e diante da pátria. É a Bíblia Sagrada esse instrumento, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. E até a próximo trimestre, a partir da próxima semana, se Deus assim nos permitir. E aqui encerramos em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Até a próxima. Deus abençoe a você e sua casa. Um excelente final de semana.
com toda sorte de bênçãos de Deus em seu lar, em sua casa, em sua família, em nome de Jesus. Amém.